As redes sociais, o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo estivesse nesses dias, ele usava todas as redes sociais possíveis, todas as redes sociais, e fazia dela uma plataforma de proclamação do Evangelho em todas as línguas. Mesmo ele falando 2, 3 línguas, ele duplicaria, multiplicaria o seu conteúdo, viralizaria os seus assuntos, os seus cursos, as suas dinâmicas, as suas mentorias, os seus livros em todos os idiomas. Ele ia usar as plataformas de streaming, ele ia fazer filmes, ele ia fazer séries, ele ia fazer novelas, ele ia fazer podcast, ele ia ter grupos de discipulados, de ensino, de gerência, grupos de ensino, grupos de inteligência emocional, grupos de financeiros, aonde ele pudesse fazer com que os recursos multiplicassem para que o Evangelho chegasse em mais número de pessoas possíveis. Ele ia fazer dessa sua plataforma de ensino, de conhecimento, uma multiplicação onde todos chegassem o conhecimento da inteligência, da espiritualidade, da busca de Deus. Ele ia fazer tudo para todos, no sentido que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Paulo seria aquele que usaria tanto o Instagram, tanto o YouTube, tanto a plataforma do X, tanto as plataformas de streams que passam filmes, séries e novelas. Ele ia alcançar tanto o público jovem, o grupo adulto, mulheres, homens, tribos, nações, pessoas que não falem idiomas, mas sim dialetos. Ele iria alcançar aonde não tivesse literatura escrita. Ele ia fazer com que essa literatura fosse chegada até esses povos. Iria fazer Bíblia para todas as nações e todas as línguas. Até aqueles índios, até aquelas mais distantes, ele iria usar um meio pelo qual chegasse a essas tribos. Não era simplesmente para evangelizar, não que o evangelismo seja simples, mas para que a graça de Deus chegasse até eles, para que a manifestação do Evangelho chegasse até eles, para que a manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo. Porque Deus, Ele é o maior interessado na comunicação do Evangelho para os povos. Deus e o Espírito Santo, simplesmente isso, não é que seja simples. O Espírito Santo é o maior copyright que existe, aonde ele usa todos os gatilhos, não só mentais, mas gatilhos de conexão, para que as pessoas entendam e compreendam a comunicação da glória de Deus. Os céus é o verdadeiro outdoor. Os céus proclamam a glória de Deus, como diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, pois não há palavras, pois não há linguagem, mas de longe faz-se ouvir a sua voz. Então os céus é um verdadeiro comunicador que todos os dias, todas as horas mudam de posições. As imagens, as estações a cada 4 meses em determinados lugares e em alguns lugares a cada 6 meses, como o Polo Norte ou o Polo Sul. Então são a aurora boreal, então todas essas essas manifestações visíveis, sem falar de todos os pássaros que têm os seus sons, não só os pássaros, mas os insetos, tudo aquilo que existe no mundo tem sons, esses sons verbalizam, esses sons comunicam alguma coisa. Todos os seres, esses sons faz com que a comunicação em linhas gerais chegue a todo mundo, comunicando a graça e a misericórdia e a bondade do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo usaria todos os meios
para alcançar aqueles. Não simplesmente não seria um consumidor da rede social, mas um comunicador, um usador das redes sociais para alcançar aqueles que estão em trevas, em todos os níveis, em todos os lugares, seja na área pública, seja na área particular, iniciativa privada, iniciativa particular, seja na área federal, na área estadual, na área municipal, em todas as instâncias, todos os governos, todas as plataformas e todos os credos, ele iria comunicar a graça de Deus, não para fazer com que eles se convertessem, não, mas para que eles conhecessem e tivessem esse entendimento e este conhecimento e essa experiência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. E todos esses gatilhos teriam uma CTA, uma chamada para a ação. E essa chamada para a ação seria para eles terem a clareza e o conhecimento da graça de Deus. Se o apóstolo Paulo, na sua época, usou todos os meios e todos os recursos, ele usou para que o evangelho fosse pregado na Ásia Menor, imagine nos dias de hoje. Imagine nos dias de hoje, aonde o celular, aonde a rede, a internet, que é a rede mundial de transformações, aonde a inteligência artificial está tomando conta de todos os setores. Ele ia usar o algoritmo de todas essas plataformas para que alcançasse e comunicasse a cada uma pessoa da sua forma, do seu jeito, do seu modo, da sua cultura. Ele iria comunicar. Com a sua aparência, ele ia usar até avatares, aonde ele iria comunicar em todas as línguas o seu conhecimento. E não somente isso, o Senhor Jesus teria 12 Paulos, 12, com essa mesma multiplicação, com essa mesma intensidade, porque o nosso Deus, ele é intenso, o nosso Deus, ele é generoso, o nosso Deus, ele é poderoso nesse sentido, aonde a semente, ela produz a milhares por um, na mão do nosso Deus, e coisas muito simples. Um pé de feijão produz muitos feijões, uma só semente. Pé de milho, uma semente de milho, um grão de milho, um grão produz um pé de milho aonde centenas de grãos que geram-se, plantando-se, crescem e desenvolvem. É assim a semente da palavra de Deus, caindo da boa terra. Mesmo que não caia na boa terra, ele vai fazer com que essa terra receba a semente. Receber a semente. Então o apóstolo Paulo seria esse estrategista. Sem falarmos do apóstolo Pedro, sem falar dos outros apóstolos que estavam posicionados, Estevão, todos os outros, não que o apóstolo Pedro, o Estevão seria um apóstolo, mas foi um mártir e fez de tudo, sacrificou sua própria vida para que o evangelho, para que a palavra de Deus, para que a graça de Deus alcançasse todas as vidas. E hoje, eu e você, o que podemos fazer com a ferramenta que temos nas mãos, a ferramenta que temos às nossas vistas, a ferramenta que temos para usar, aonde, tendo usado ou usando esta ferramenta, você alcançará centenas de milhões de pessoas. O apóstolo Paulo faria todo santo dia live. Todo santo dia ele comunicaria, todo santo dia ele faria. E através dessas lives, daquilo que ele estivesse falando, ele produziria um livro. Daquilo que ele estivesse falando e produzir um livro, ele já estaria divulgando.
daquilo que eles estariam falando, divulgando, publicando, ele faria reels, ele faria stories, ele faria carrossel, onde comunicaria a todos. Isso seria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem falar as estratégias dos outros, sem falar a estratégia do próprio Davi ao escrever, ao compor os salmos, escreveria a música todo santo dia. Todo santo dia. Faria os provérbios todo santo dia e comunicaria o máximo possível. Sem falar dos outros. Sem falar de Jeremias, sem falar de Moisés, sem falar de Abraão, sem falar de Isaac, sem falar de Jacó, sem falar de Enoque. Andou com Deus, do qual Deus o tomara para si. Viveu 300 anos. Andou com Deus, era amigo de Deus. Imagina-te esta comunicação. A comunicação eficaz dos servos de Deus neste mundo. Alcançaríamos o máximo de pessoas possíveis. Em nome de Jesus.